Bom, pessoal, então para finalizar a nossa aula de hoje, vamos continuar falando um pouquinho sobre os POPs, tá? Os POPs são divididos em seis tipos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos tipos, beleza? Temos o POP número 1, que é o POP de higienização de instalações, equipamentos e móveis, né? Dentro desse POP de higienização, podem existir vários, né? Dentro dessa classificação. Por quê? Dentro de uma área de manipulação, eu posso ter um POP para a higienização de parede, piso e teto. Um POP para a higienização dos utensílios que eu utilizo para cortar a carne, por exemplo. Um POP para a higienização dos utensílios utilizados para cortar legumes. Podem ser separados, né, de acordo com o tipo, ou pode ser um POP mais geral, mas o ideal é que eu tenho um POP para cada coisa, porque o POP ele tem que ter todos os detalhes. Então, quanto melhor, né, quanto mais detalhado for, melhor para quem vai fazer a higienização. Então, nesse POP, o número 1, o que a gente tem que ter, né? Quais as informações? A natureza da superfície a ser higienizada, né? Eu vou higienizar uma superfície de inox, eu vou higienizar uma superfície de plástico, eu vou higienizar uma superfície, né, do que, né, qual é a superfície que eu vou higienizar, qual vai ser o método de higienização, eu vou utilizar uma bucha, eu vou utilizar uma escova, eu vou utilizar detergente, depois eu vou utilizar hipoclorito de sódio, o que eu vou utilizar, qual vai ser o método, né, eu vou esfregar, vou enxaguar, depois eu vou colocar um sanitizante, depois eu vou enxaguar novamente. Então, todo, né, o detalhamento de como é feito. Qual vai ser o princípio ativo utilizado e a concentração, né? Eu vou utilizar detergente, eu vou utilizar hipoclorito de sódio a 10%, a 1%, né? Isso depende. Então, tem que estar especificado também, né, qual é a concentração dos agentes, né, utilizados, qual o tempo de contato. Então, eu vou deixar 10 minutos na superfície, né? Tanto desses agentes químicos quanto dos físicos. Eu vou esfregar por 5 minutos, eu vou esfregar por 10 minutos, depois eu vou deixar 20 minutos ali com o agente sanitizante, né? E também, quando aplicável, né? Se eu vou aplicar esse POP de higienização em alguns equipamentos que precisam de desmontagem, então tem que ter a operação de desmontagem. Porque o funcionário chega ali, ele nunca viu, ele nunca mexeu, ele vai ter todo o passo a passo, como vai desmontar, como vai limpar todo aquele equipamento, né? Como vai ser feita essa higienização. Então, quanto mais rigoroso e mais detalhado for esse POP, melhor. Qualquer funcionário vai chegar ali e vai fazer aquela limpeza, né, de forma correta, e isso vai prevenir, então, toda aquela contaminação que é o nosso foco, né? Então, beleza. Esse é o nosso POP número 1. Qual vai ser o nosso POP número 2, né? O POP de controle integrado de pragas e vetores urbanos. O que esse POP vai ter? Todas as medidas preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso ou a proliferação de vetores e pragas urbanas, né? Então, se for caso, né, de controle químico, o estabelecimento deve apresentar um comprovante de execução do serviço que é fornecido pelas empresas, né, que fazem a detetização. Então, e essas empresas têm que ser regulamentadas pela vigilância sanitária. Então, se o POP, ele deve ter medidas, né, esse POP deve ter medidas preventivas, podem ser POPs diferentes, né, um POP só para detetização, outro POP para medidas preventivas para pragas como os ratos, né, como insetos, como baratas, eu vou colocar armadilhas, eu vou fazer só a detetização, eu não posso deixar o lixo aberto para que o cheiro do lixo, né, eu tenho que condicionar o lixo de forma correta. Então, são todas as medidas preventivas que têm que ser tomadas para impedir que essas pragas e vetores cheguem à minha área de manipulação, tá? O POP 3 é um POP de potabilidade de água, né? É o POP de higienização do reservatório, geralmente, né? Então, por que ele serve? Para que ele serve, né? Ele tem que garantir que aquela água está potável, né? E que ela veio potável da rede de distribuição e que não é a caixa d'água que vai fazer com que ela se contamine. Então, tem que
prevenir essa contaminação da água com a higienização desse reservatório. Então, dentro desse POP tem que ter a natureza da superfície vai ser higienizada, né? Se a caixa é de plástico, se a caixa d'água é de metal ou de outro material, né? Qual vai ser o método de higienização também, o princípio ativo utilizado para higienizar, a concentração, o tempo de contato, né? A mesma coisa que aquele POP número 1 de higienização. Eu tenho que descrever certinho como vai ser feita essa higienização, tá? Se a higienização é feita por uma empresa terceirizada, né, eu tenho que deixar o certificado de execução de serviço, tá? Se eu não tenho ali um funcionário que vai executar, eu vou contratar uma empresa, mas essa empresa ela tem que ter um certificado de execução de serviço para garantir, né, que quando tem alguma fiscalização, eu tenho a garantia que foi feita nessa higienização do reservatório. O POP 4 é o POP de higiene e saúde dos manipuladores. É muito importante, né? Por quê? Como eu falei, lembre-se das mãos, né? Então, o POP de higiene e saúde pode ser, né, dividido em vários POPs, né, como um POP só para higienização das mãos, né? Aí no POP de higienização das mãos eu tenho que ter a frequência de higienização, quais os princípios ativos utilizados na higienização, quais são as medidas, né? Se o manipulador ele apresentar uma lesão na mão, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um curativo, colocar uma luva, ou não, ele não vai ficar dentro da área de manipulação, ele vai partir para outro trabalho naquele dia, né? Se ele tem algum sintoma de enfermidade, se tem alguma suspeita de problema de saúde, quais as medidas que vão ser tomadas, né? Esse POP também, ele deve conter o produto a ser utilizado, a técnica a ser seguida na higienização das mãos, eu vou utilizar detergente neutro, como que eu vou lavar as mãos, eu tenho que ter todo o passo a passo, tá? Se um funcionário tiver dúvida, ele vai lá, ele abre o POP, ele lê, ele entende o que ele tem que fazer, tá? E também nesse POP é necessário especificar exames, né, aos quais os manipuladores são submetidos, bem como a periodicidade de sua execução, né? Porque os funcionários, eles devem também, né, fazer exames periódicos, né, de algumas doenças, né, para que eles não passem alguma doença para aquele alimento que eles estão manipulando. Então, esse POP tem que conter todas essas informações. O POP 5 é o POP de processamento dos artigos, né? Nesse POP devem ser especificados os procedimentos a serem realizados com os instrumentos após o seu uso. Por exemplo, a lavagem, desinfecção, acondicionamento, né, do material escolhido e o processo de esterilização. Os produtos que são utilizados, a concentração, a diluição, o tempo de contato, o controle químico, físico e biológico. Então, tudo que eu vou utilizar, né? Todos os instrumentos que eu vou utilizar para lavagem, por exemplo, a buchinha, o que eu vou fazer com ela depois, né? Ela tem que ser lavada, ela tem que secar, depois eu tenho que acondicionar ela de tal forma. Os produtos químicos, quais são as concentrações que eu vou utilizar, como que eu vou guardá-los também, como eles serão armazenados dentro da área, né, de manipulação. A gente sabe que produtos químicos têm que ser armazenados longe dos alimentos, a gente não pode colocar perto por conta da contaminação química, né? Então, todo esse processamento de todos os artigos que a gente utiliza, instrumentos, né? Lá vem um instrumento, como ele vai ter que ser armazenado e tudo mais, é o POP 5 que deve conter. E o POP 6 é o fluxo de encaminhamento do trabalhador, tá? Por exemplo, né, esse POP ele tem que adotar medidas a serem tomadas em caso de acidentes dentro da área de manipulação. Por quê? Né? É importante que esse POP exista porque às vezes acidentes acontecem. Se o manipulador ele teve um contato com um perfuro cortante, né, ou uma contaminação com material biológico, né, ele cortou a mão, ele cortou o braço, cortou o dedo, enfim, né, o que você deve fazer? Você deve encaminhá-lo para o ambulatório? Você deve todo o passo a passo, né? Com relação a isso, todas as medidas. Esse POP também deve ter medidas de biossegurança, que visa a redução, né, desses acidentes e de contato com material biológico. E capacitar os profissionais na identificação desses riscos também, né? Nesse POP deve conter a utilização de EPIs, né? Quando você manipular tal alimento, você deve utilizar luva, você deve utilizar óculos por conta disso, né? Então, todo esse passo a passo deve estar descrito nesse POP, tá, pessoal? Bom, o conteúdo da aula de hoje era esse,
tá? Aqui estão algumas referências que foram utilizadas nos slides e a gente conversa um pouquinho mais, então, na nossa aula online.